Bem, amigos e amigas, estamos aqui no Anatomic, no nosso ecossistema de educação em saúde, o CETRES, que é o Centro de Treinamento em Saúde, e hoje com a felicidade recebendo a nossa amiga, a doutora Carolina Cursi, que é ginecologista, é também uma profissional que atua com reprodução humana, e que nós vamos conversar um pouquinho, já que a gente tem chamado as pessoas que amam a educação, que amam o ensino, e o Centro de Treinamento em Saúde tem essa vocação. Então, seja muito bem-vinda, doutora Carolina, um prazer tê-la aqui. E a gente sempre começa assim, você falando um pouquinho de quem é você, de como você começou, o que te levou a fazer a medicina. Fique à vontade, tá? Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer esse super convite. Confesso que eu virei sua fã depois que meu marido é fã dele. Pode editar. Então, acho muito legal essa parceria que você tem com seus alunos, essa questão de estar sempre próximo. Então, eu achei muito legal. Quando eu fui na faculdade, né, e eu, assim, ver uma pessoa entusiasmada, falando com tanto carinho dos alunos, eu acho que isso me fez ficar mais sua fã. Muito obrigado. Então, eu acho que pessoas que estudam, que são dedicadas, são voltadas para a área da saúde, que estão ali, porque eu acho que saúde é tudo, né? E valorizar a questão do ensino, do professor, da área da saúde, eu acho isso para mim é muito fantástico. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela estrutura, muito obrigado, parabéns por... Assim, é um cara que estuda, é uma pessoa assim que, cara, dá orgulho de estar conversando, é aquela conversa que você não quer. Muito obrigado. Tá vendo como deixa sem jeito? Mas é uma pessoa assim muito legal, né? Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz de ser a primeira ginecologista que vocês estão trazendo no podcast, então contem com o meu apoio, o que eu puder fazer para ajudar e levar essa mensagem do ensino, da coisa correta, de ensinar o aluno certinho, fazer o pensamento científico, o raciocínio clínico. Eu vou estar ajudando aos meus filhos. Lá na frente eles vão ser médicos dos meus filhos, é o pessoal que vocês estão ensinando isso agora. Mesmo. Eu acho isso que é muito importante. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da minha parte. Bom, eu já sou velha de guerra, né? Eu me formei em 2003, Paulo. Eu me formei em 2003. Então era assim, eu sou uma signo de peixes, eu sou muito sonhadora, eu sou muito querer ajudar o outro, e eu cresci vendo muito médico na minha família, né? Então eu tinha dúvida, ou eu ia ser professora, igual a minha mãe foi professora, ou eu queria ser igual as pessoas que eu via ajudar na minha casa. Eu via meus tios ajudando as pessoas, eu via, porque a gente é do interior, então era assim, vai lá na casa do doutor, o doutor resolve, o doutor conversa. Então não tinha essa questão de, só com agendamento, né? Então assim, eu via isso. E eu sempre via os meus tios assim, não, ele vai chegar de São Paulo, porque chegar de São Paulo na nossa cidade era o máximo. Era o máximo. Era o máximo. Então era assim, meu tio vinha de final de semana, né? Olha, mas ele tá aí, olha, ele tá em Bragança, vamos tirar umas dúvidas com ele, vamos ver como é que é. Eu acho que isso ficou muito nessa questão do ser uma pessoa, um médico que dá essa atenção e tudo mais. E aí eu vi a jornada da minha irmã mais velha, que praticamente foi quem me criou, porque ela é bem mais velha do que eu, né? Não tanto, senão ela vai ficar brava quando ela assistir esse podcast. E aí, beijo pra irmã da Carolina. Senão a Cris não vai vir se você chamar. Se você não edita esse muito de anos aí. E aí eu vi a minha irmã, né? Eu vi essa paixão que ela tinha em atender e sentar e estudar. Ela vive fazendo pós, ela é uma estudiosa nata, assim, então ela também fez ginecologia e depois ela já fez essa parte de estudar a raiz, ela não é assim, não vai ficar só estudando as doenças, né? Então faz pós de alimentos, pós de, de nutrição, nutrologia, então estudar os hormônios. Aí eu via tudo isso, eu falava, nossa, isso é muito legal, porque você tá ali com a mulher, né? Você tá atendendo, vou para medicina. E aí eu fui para medicina e durante o curso eu falava assim, as coisas que eu não queria, mas eu não sabia de fato o que eu queria. Né? Eu era muito dividida entre pediatria e ginecologia por conta do legado da família, né? Então tem bastante pediatra na família.
E tem a questão da minha irmã ginecologia, né? Meu cunhado anestesista. Então, assim, tinha muitas especialidades. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu fui selecionando o que eu não queria, Paula. Então, eu não queria neuro, eu não queria psiquiatria, eu não queria... E fui separando assim. E algumas professoras, não, Carol, você tem perfil de dermato. Vem pra cá, vem pra dermato. Você gosta de estudar, você gosta de sentar, você gosta de estudar o negócio. Não é assim, ó. Ah, essa lesão é assim, é só isso que trata. Acabou. Eu gostava de estudar, eu gostava de entender a lâmina da patologia e tal. E aí depois fiquei nessa dúvida, e aí eu entendi que a ginecologia era um campo que tinha a parte clínica da mulher, né? E tinha a parte cirúrgica da mulher. Então, assim, nossa, que delícia, né? Vou amarrar os dois campos. E foi assim que eu decidi ir para a gineco, porque eu estaria desde o início da saúde dessa mulher, então quando ela menstrua, quando ela vai descobrir a primeira menstruação, para desenvolver os caracteres secundários sexuais da mulher, então desde menininha, então eu poderia incorporar a parte da pediatria, que é atender as meninas, né, e acompanhando esse desenvolvimento delas, depois vem a primeira gestação, depois vem a parte hormonal, a perimenopausa. Mas se aparecer um mioma, eu também posso operar. Mas se aparecer um pólipo, eu também posso operar, entendeu? Então foi assim, nesse caminho que eu optei por seguir, né? Então eu fiquei com a saúde feminina e tudo que eu fui fazendo desde 2003, quando eu me formei, né? Uns 2 aninhos só. Bom, e aí eu entrei nessa questão da área da saúde e desde que eu me formei, só faço curso, pós-especialização, tudo dentro da área da saúde. Então, neonatal de alto risco, curso de ultrassom para mulher, e fui desenvolvendo. Mas eu nunca tinha pensado em fazer a parte de reprodução. Eu não tinha pensado, porque eu falava, esses caras brincam de Deus, né? Vai pôr um embrião e vai mexer, vai pegar o folículo. Esses caras brincam de Deus, né? E aí, um belo dia, como eu fazia muito pré-natal de alto risco, eu atendia muitas mulheres mais velhas que abortavam e vinham para fazer a curetagem. Muitas, assim. Aí, um belo dia, uma virou para mim e falou assim, a senhora não cuida da gente antes de engravidar? Eu falei, como assim antes? Ou seja, sempre ouvindo o paciente, sim. Ou seja, que te motivou a falar, pô, vou fazer esse negócio também. Porque assim, eu sempre tenho uma máxima, eu acho que para quem está na jornada da medicina, da faculdade, ouvir é tudo. Ouvir é tudo. Eu me torno grande amiga das minhas pacientes. A relação médico-paciente, para mim, Paulo, é muito importante. A ponto de eu já ter ido em chá de bebê delas, no aniversário do primeiro aninho, no meu chá de bebê, tive pacientes que vieram. Eu acho que isso tudo é uma jornada. Quer dizer, é uma relação muito fraterna, né? Uma relação realmente de mãe e filha, de pai e filho. E não é só focada ali, não, esse é convênio, é particular, é tratamento, não é. Eu acho que a gente precisa ouvir. E foi quando eu ouvi essas mulheres que acabavam abortando que eu fui para a reprodução. Entendeu? Então eu acho que está na hora de eu cuidar dessas mulheres. Mas eu não sabia como chegar na reprodução. Porque eu tinha aquela, né, sou Deus, não sou? O que vai ser? Meu Deus, e eu sou católica. Como é que eu vou brincar de Deus? Então tem aquele dilema pessoal. Todos os dogmas de que não faz. Exato. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio aí? Escolhe o olho, escolhe a pele, né? Então, como é que fica tudo isso? E aí, com todos esses dogmas, eu fui agradecer uma professora minha que eu passei no meu primeiro título de ginecologia e obstetrícia, e eu sempre tive essa relação de respeito pelos professores. Sempre, doutor, olha, agradeço tudo que o senhor me ensinou. Eu acho que isso é uma energia tão legal que você leva para a vida, porque a vida te retribui, né? Esse respeito pelo professor, esse carinho. E num congresso eu fui falar com ela, falei, professora, eu vim te agradecer, eu passei na prova do título, realmente caí as perguntas do jeitinho que a senhora falou, doutora Márcia Araújo. E agora, eu faço o quê? Vou para vídeo? Fico no ultrassom? Não. Você é o perfil de quem gosta de sentar e estudar. Vem comigo que você vai numa aula. E a aula era do quê? Reprodução do Jojo Eno. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas a vida inteira eu fiquei, né, como eu vou entrar na reprodução? E ela, por isso que eu acho, essa questão de energia, essa questão de você ouvir o outro,
chegou até mim a reprodução e aí eu entrei na reprodução. Não, e o seu acolhimento com quem procura para reprodução já é uma pessoa que é diferente daquela que chega, doutora, estou grávida, quero acompanhar. Exato. É aquela que chega, doutora, eu quero. É aquela que chega, estou com isso. Não consigo. Consegue me ajudar? É uma situação... Essa dor, né, do não conseguir engravidar é muito forte. Hoje, de cada 6 casais, a OMS fala em 1 a 2 vão ter dificuldade. É muita gente. É muita gente. É muita gente, entendeu? Então, foi assim que eu cheguei na minha carreira, foi assim que eu trilhei, né, essa questão de... Eu sempre ouvi os outros, assim, né, claro, para acolher a dor do outro. Eu nunca fui assim, vou fazer isso por mim mesma e tá aproveitando isso, queria te fazer uma pergunta, doutora Carolina. Como é que você vê hoje essa juventude que está engravidando tão cedo? Como é que você vê hoje a orientação sexual dentro das escolas, que você acompanha isso, ou seja, é o seu dia a dia? O que você poderia falar para as pessoas assim? Porque você não aprende muitas dessas coisas na faculdade. Você aprende quando você está na vida. E às vezes a gente fala, é fácil falar, né? Mas você recebeu uma menina de 14, 13 anos grávida, eu queria essa sua posição. Eu acho que assim, segundo o IBGE e os dados acadêmicos, a gente sabia que até 2020, 40% das gestações eram indesejadas. 40%? 40%. Nos últimos estudos, que aí foram mais separados, essa taxa pode chegar até 50% na adolescência. Ou seja, a gente tem um grande número de meninas engravidando na adolescência de maneira... Ou seja, tem a relação sexual, mas não tem ideia o que vai causar essa relação. Exato. É aí que eu acho que a gente está pecando com essas meninas, né? Eu acho que a gente precisa reforçar o menino de usar o preservativo masculino. Porque, além do mais, não é só você evitar a gestação, mas sim as ISTs. Isso. Né? Então, a gente precisa conscientizar esse menino. A educação é a chave. É o grande segredo, é isso. A gente precisa... não tem jeito, não tem saída. É através da educação. Não adianta chegar falando na pressão, não adianta chegar falando na ameaça. Tem que ensinar esse menino. Porque aí menino. vai evitar um HIV, vai evitar um sífilis, vai evitar uma gonorreia, uma hepatite. Ou seja, uma centena de doenças que poderiam plenamente ser evitadas. Exato. E aí, do lado da menina, o que a gente precisa? A gente precisa fazer cada vez mais elas entenderem o que é o corpo delas. Porque eu vejo aquelas que acabam tendo a sexarca muito precocemente, a primeira relação. Até com uma atitude de empoderamento, né? E elas fazem, Paulo, sabe o que eu vejo? Elas fazem por fazer, na competição das amiguinhas, essas muito mais iniciantes, né? Então, às vezes eu pego meninas cada vez mais tendo a sua primeira relação, aí eu pergunto assim para ela, tá bom, mas então vamos conversar sobre sexo? Pra já pegar no olho assim, né? O que é para você o ato sexual? Né? Eu não tô falando que não é para não fazer, mas você sabe o que é o ato sexual? Você sabe o que é o prazer, né? Você conhece o seu corpo a ponto de pedir para o seu parceiro? Faça isso, faça isso. Quer dizer, acreditam que sabem, e porque hoje as telas, a mídia glamourizam muita situação. Ainda pergunto assim para elas, você já chegou ao orgasmo? Você sabe o que é orgasmo? Aí elas... Ou seja, uma palavra completamente desconhecida. Mas tá bom, vou te explicar o que é orgasmo. Explico para elas, ela... Então, por que você está fazendo? Né? Se você não se conhece, se você está fazendo com uma pessoa que você acabou de conhecer, que você... Não estou vindo aqui da lição de moral, pelo amor de Deus. Você está relatando o que eu vejo no consultório. O que a gente ouve, percebe, vê, as estatísticas mostram. Aí, foi por brincadeira. Mas doutor, eu ia ser a única da turma que não teve relação e tudo mais. Eu acho, Paulo, que pessoas como vocês, que vêm da educação, que ajudam a gente a falar com tantas pessoas, conscientizar os adolescentes, isso
acho que é o ouro da gente, né? É assim, é a nata da informação, porque a gente tem que ajudar. Educação é tudo. A gente tem que ajudar essas meninas, a gente tem que explicar o que é ter relação, como que se pode proteger. Tem camisinha feminina também, né? Você sabe fazer suas tabelinhas, tá? Não quer tomar nada, mas o que é o ciclo menstrual? Você sabe o que é o ciclo menstrual? Você sabe quando que você está mais... São iniciadas completamente pela própria força natureza, né? O cérebro lá, reptiliano, sabendo que tem que ter a relação, mas pra que eu vou ter a relação, né? Isso aí, ela não entende. Eu vou ter a relação para quê? Para ficar legal na turma, né? Eu acho, Paulo, que esse assunto que você tocou é muito importante. A gente conseguiria falar um podcast inteiro sobre a gestação na adolescência, mas isso é muito importante. A gente precisa acolher as nossas adolescentes e ensinar. A gente não tem que chegar mandando em adolescente, porque senão não vai fazer, não vai entender, não vai querer nem saber do que você está falando. Eu acho que a gente precisa acolher. Eu faço isso muito no consultório. Geralmente elas vão umas 2, 3 consultas para ganhar, né, a confiança, sentir que está num lugar seguro. Então elas vão, a primeira vão com a mãe, perguntam algumas coisas, aí fala, minha amiga está com uma dúvida, eu posso perguntar? Claro, pode perguntar. Aí depois na segunda já pede para a mãe ficar um pouquinho lá fora, quer conversar um pouco com a doutora, aí fazem perguntas bem básicas. Na terceira ela já vem e fala, doutora, está acontecendo isso, eu estou transando assim, eu estou fazendo assado, o que eu faço? E aí a gente consegue ter um canal. Ou seja, a educação, você chamar pessoas, criar uma corrente de ensinar, olha, o sexo é isso, você vai ter isso, você vai ter aquilo, porque isso esbarra muito aquilo mesmo que você falou, né? Nós temos muitos dogmas, né? As diversas religiões criaram muitos dogmas. Então, fica mais complexo ainda. Como você falou, né? Todo mundo fala de sexo, mas quando é para falar sério, poucas pessoas falam. Ninguém fala, todo mundo fica cheio de dedos, fica com medo. E a mãe com HIV? Como é que hoje é tratado isso? Então, aproveitando que a gente está no mês, né, do HIV, então é o seguinte, hoje a gente sabe que os tratamentos para HIV e o acolhimento, até na rede pública e tudo mais, está bem melhor. A gente conseguiu passos, não tão grandes quanto queríamos, mas conseguimos passos. Então, o coquetel, o tratamento. Hoje a gente já até consegue, dependendo da carga viral, com que essa paciente até amamente o seu bebê. A depender da carga viral, a depender do tratamento. Então, por isso que é legal. Tem um HIV positivo. Eu posso ser mãe. Eu posso fazer os tratamentos de reprodução. Não é porque você tem um HIV... Ou seja, educação também. Porque parece que fica marcado com parece que ganhou uma etiqueta, né? Uma etiqueta, meu Deus do céu. E não pode mais fazer mais nada, não pode fazer nenhum tratamento. Não é. Então, a gente tem técnicas até para os homens que têm HIV positivo, específicos para se obter o espermatozoide, com menos carga viral e tudo mais. Então, a gente tem muitos tratamentos, Paulo, que dá para ser muito legal e acolher esse casal com HIV, né? E a depender até da carga, numa boa conversa entre o infecto, o médico da reprodução e o casal, você pode até tentar uma gravidez natural, aquela que tem na relação. É que você tem que lembrar que o contato sexual pode aumentar a chance de ou um transmitir para o outro, quando é um só positivo dentro do casal, ou misturar as cargas e mudar essa questão entre os casais, entendeu? Mas hoje, se o casal está ciente, está consciente, está acompanhado, tem artigos e trabalhos que falam até que você pode. Não é que é proibido, mas desde que você ensine, que você explique para esse casal. E se você for para os tratamentos de reprodução assistida, você tem sim como fazer técnicas especiais para obtenção desse espermatozoide e em lugares, laboratórios próprios, não vão ser todos os laboratórios que vão fazer, mas sim, tem laboratórios que a gente fala de casais sorodiscordantes, quando um tem, o outro não tem. E não é só HIV, uma hepatite, alguma que foi discordante, um HTLV, é discordante, o casal tem laboratórios específicos para esses casais, mas sempre tem tratamento. Bem, vocês estão ouvindo aí, doutora Carolina, com certeza, quando fizerem uns comentários positivos aí, solicitando a volta dela, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, muito especial. Qual é a sensação de ser mãe?
Nossa! Agora você mexeu na ferida. É isso. Estava aguardando pro final. Qual é a sensação de ser mãe? Vamos lá. E ser mãe, Paulo, foi sempre um sonho para mim. Sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. Então, eu queria ter 5 filhos. Iludida, né? Não tem limite, né? Montar um time de futebol. Eu queria encher uma mão, né? Acho que talvez por ter vindo do interior, ter vindo tanta criança, né, brincar. Eu sempre quis ter 5 filhos. Só que eu me encantei com a medicina de uma tal maneira, do lado profissional. E quando eu falo, não é o financeiro, estou falando do lado profissional, né? Eu me encantei, eu falava, gente, como que pode ser tão legal operar uma paciente? Você saber, ureter, bexiga que vai por aqui, disseca por aqui. Nossa, então isso era uma coisa incrível. E eu entrei de cabeça para a minha profissão. Então, já cheguei a ficar 5 anos sem ter relacionamento. Mas eu estava tão feliz, ver neném nascendo. Aí eu pegava a paciente com câncer, e aí eu falava, não é minha área, mas eu vou junto com a senhora. Mastologista, vamos junto. O que tem que fazer? Ou seja, a mão amiga ali, quando o cara às vezes não tem ninguém. Você tem noção? Isso eu conto para quem é minha seguidora, já sabe, mais antiga, xeretou lá no Insta, eu conto. Eu estava na época de residência, né? E tinha uma senhorinha que descobriu câncer de mama e ela não conseguia ir até o hospital. E eu levei 2, 3 dias broncas, por quê? Eu ia até a Vila Cister pegar. Eu falei, não, a senhora não vai deixar de fazer o tratamento. Que fantástico. Então, assim, eu me entreguei full time. De corpo e alma. De corpo e alma. Eu me entreguei de corpo e alma. E aí eu fui para a reprodução, acabei congelando meus óvulos. Também, acho que foi Deus que... Eu acredito muito assim, eu leio os sinais, eu entendo os sinais. Eu sou muito assim, parar, respirar e entender os sinais. E um belo dia, eu fui fazer um exame no laboratório. Claro, isso bem resumidamente. E tiraram o meu DIU lá. Eles começaram a fazer a colposcopia. Na hora que foram passar a gase, me tiraram o DIU. Eu senti uma dor, porque puxaram, né? No meio da gase. Eu falei, nossa, acho que ela fez biópsia do colo, né? Olha, desculpa, tá aqui seu DIU e tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu tava na época num relacionamento que a pessoa já tinha filho, não queria ter filho de jeito nenhum. Eu falava, como que eu vou chegar em casa sem o DIU, né? E aí eu comentei com a minha coordenadora da reprodução na época. Ela falou, então tá na hora de você congelar. Porque até então, mais de 10 anos atrás, porque isso foi em 2013 que eu estava na reprodução, você acreditava que você tinha que retirar o DIU para fazer o estímulo, né? Então, para você que está acompanhando o podcast e tem DIU, não fica preocupada. Você hoje pode fazer o tratamento com o DIU. Hoje já não precisa mais retirar. Naquela época, os estudos ainda eram iniciais do efeito da progesterona no endométrio e tudo mais. Então, tinha que se retirar. E eu não queria retirar. Aí eu fui e congelei. E aí aquele sonho, fiquei ali guardadinho, estocado. E aí, quando eu fiz 40, eu falei assim, olha, eu vou completar 40 anos, minha maturidade, né? Eu vou ser mãe com, sem ou apesar de estar casada. Isso aí. Eu falei, vou me dar de presente. Você tomou a sua decisão. Eu falei, vou me dar de presente. E aí eu tava numa pegada de viajar com as meninas, de curtir, não sei o quê, e todo mundo, e aí, é esse ano, e todo mundo sabendo, a Carol vai ser a nossa primeira amiga que vai fazer produção independente, todo mundo curtindo e tudo mais. E aí eu conheci o Alê em janeiro. 2,12 metros de muito amor e carinho. E aí, Paulo, você não sabe o que eu aprontei para ele. Era o 3º encontro. Eu falei, eu recebi um e-mail, porque eu já tinha dado andamento, amostra de sêmen e tudo mais. Era o 3º encontro, eu falei, nossa, que legal! Minha amostra de sêmen deu match, consegui. Aí você imagina, você tá no restaurante japonês, peça pra ele contar esse dia pra você na faculdade. Vou pedir. Pede só pra ele contar. Ele tava com o hashi, ele olhou pra mim e falou, amostra de sêmen, um cara da TI. Que essa menina maluca, 3º encontro, né? E aí a gente continuou, ele não estava entendendo, eu fui explicando, né? Só para ser sucinta aqui no pod. Eu virei para ele e falei assim,
Aí foi a cereja do bolo. Eu falei assim, vai ficar tranquilo. Ah, eu que queria. Aí ele, o quê? Eu falei, fica tranquilo. E continuamos e tal. E aí realmente a gente namorou. E aí com um ano ele me pediu em casamento. Aí veio a pandemia. E aí prejudicou muito os meus planos. E a idade foi passando, e a idade foi passando. E aí... Ai, eu me emociono. Em 22 a gente casou e a gente começou os tratamentos. E eu tinha um AMH muito bom, que é o hormônio antimileriano que fala da reserva ovariana. Bom, resumo da ópera. Eu fiz 14 tratamentos para conseguir. Fiz 14. Você já sentiu na pele a dificuldade? Nossa! Aprendeu muito também. Foi doído. Imagina. Eu cheguei no fundo do poço. Eu tive crise de fé. Eu briguei com Deus. Porque o ano que eu mais fiz mulheres engravidar foram os anos que eu não consegui. Por isso é que você teve esses filhotes lindos. Tá vendo? Isso aqui você não vê em qualquer podcast, não, tá? E aí foi muito difícil. E aí o Ale sempre foi. O Ale segurou a onda, né, do casamento. Porque várias vezes eu dei minha surtada, do tipo, vai procurar uma menina mais nova, que vai ter reserva, que vai ter o endométrio, porque eu não desenvolvi o endométrio, meu problema estava no endométrio. E aí, era dezembro de 24, eu estava com a minha transferência marcada com o meu professor, né? E eu nunca me posicionei como médica. Eu respeito tanto o mais velho, o que está acima de mim. Paciente. Eu me comportava como paciente, Paulo. Eu me comportava como paciente. Quando foi em dezembro, eu estava com a transferência marcada, mas meu endométrio estava muito ruim, estava 5. E para uma boa transferência, você precisa estar com o endométrio entre 7 e 8, pelo menos. Não que não tenha gestações com 6, 6,5. Tá. Mas trilaminar e mais gordinho Se eu é tiver melhor. uma espessura boa, dificulta. Boa, exato. Aí, estava tudo marcado, o doutor falou assim para mim, Ikeda, Carol, vai fazer PRP para ver se ele dá uma gordinho, né? Eu falei, doutor, eu vou gastar mais. Nossa, não aguento mais. Faz a conta, quantos tratamentos. E é engraçado que as pessoas acham que médico não paga tratamento, né? A gente paga, né? Paga. A gente paga medicação. Eu não sou dona da Drogazil, da Florbio, nem nada, então a gente paga a medicação. Aí eu falei, mas eu vou pagar mais. Eu falei, Carol, bora fazer. Já que é a última tentativa, eu conversei muito sério com ele e com a Lê. Falei, ó, essa é a nossa última tentativa. Se não der certo, acabou o Brasil. Ale, você não tem nada para perder aqui, eu também não tenho, somos só nós dois, família é o que a gente escolhe ficar, vamos embora. E estava decidida, assim, de documentação, já tinha dado o encaminhamento, tudo, Paulo, tudo. Tanto que eu não tinha mais nada assim na minha casa, eu não era aquela casa que eu investia em decoração, porque eu sabia que a gente ia ficar morto. Na véspera de transferir, eu senti um negócio no meu coração falando assim, não é ainda, não é essa hora, não é. Eu liguei pro meu professor, né? Eu falei, doutor, não é a hora. Não vou fazer. Mas, Carol, você fez o PRP, você tá pronta, você usou a progesterona, você tá com os hormônios no talo. Eu cheguei a fazer um dedímero de quase 2.000. Quando vocês deram um dedímero de 300 e 500, eu fiz um dedímero de 2.000, Paulo. Estava preparadíssimo. Aí, ele falou assim, Carol, é a sua chance. Eu falei, não é, doutor. Não é. Você vai ficar muito bravo comigo? Imagina, Carol, que eu vou ficar bravo. Cancelei na véspera. Na véspera. Fui, porque eu tinha que fazer de uma paciente minha, e o laboratório tudo esquematizado, porque eu não contei nada para ninguém da gestação, nem para minha família. Minha mãe foi saber no Dia das Mães, com 20 e poucas semanas, né? Aí eu fui pro laboratório para fazer de uma paciente minha e fiz a minha. Saí desse laboratório, cheguei para Alexandre e falei assim, vamos conversar. Desliga o celular e vamos conversar. Posso ser a minha médica? Ele, agora surtou, né? Agora bateu com a cabeça, os hormônios foi tudo para hipófise, né? Eu falei, não, eu gostaria muito, dessa vez, eu ser minha médica. Aí ele falou, olha, se der certo, você vai ficar muito feliz, vai se arrepender de tantas tentativas que você poderia ter, né? Ter dado a rédea, né? E se não der certo, você vai falar, pô, era a minha última tentativa e eu gastei comigo? Eu falei assim, não, mas eu quero ser minha médica. Mudei todo o tratamento. Liguei para uma médica que eu só tinha ouvido falar. Falei, doutora, opera minha cavidade?
Era 20 de dezembro, eu estava operando a cavidade uterina, fazendo a dilatação da cavidade e tudo mais. E comecei o meu preparo. E pela primeira vez, meu endométrio chegou a trilaminar em 9. E quando é que você fez a implantação? Fiz em janeiro, 7 de janeiro de 2025. Eu estava pronta para fazer a implantação, liguei para esse meu mesmo chefe. Falei, Ikeda, onde o senhor está? Eu tô mandando uma foto para o senhor. Vê essa foto no WhatsApp? Era do meu endométrio. Nossa, que bonito, esse endométrio tá bom para transferir. De quem é? Eu falei, dá um zoom no nome. Como que você conseguiu um endométrio desse? Menina, que legal, nananá. Tá bom, então, doutor, tô pronta para transferir. Ele falou, pois é, mas eu tô no Japão. Aí eu falei, olha, eu tô no Japão, Carol. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, aí ouvi meu coração, conversei com uma enfermeira, muito querida lá dentro do laboratório, e cheguei à conclusão que eu tinha que pedir para uma outra colega para fazer a transferência, mas que eu não poderia perder a chance de estar com esse endométrio. Aí as meninas do laboratório, e aí, doutora, a senhora vai transferir 1 ou 2? Porque eram os meus últimos embriões que eu tinha. Eu não tinha mais nada. Vamos pôr as cartas na mesa. Aí eu falei, olha, eles são D3, eles não são blastos. A chance de ficar os dois, muito baixo, 29%, né, de positivo do D3 comparado com 60%. Acho tão legal quando a literatura vence a gente, entendeu? Só para te dar, né? Exato, pois é. Estuda, mas é. Aí eu pus os dois e falei, tá bom. Claro que no dia eu tive uma crise psicossomática geral, tive um quadro de gastroenterite, fiquei muito mal de emoção de ter conseguido pela primeira vez, ter feito, e aí transferi, e aí eu passei um pré-natal, claro, meio positivo. Quando eu descobri gemelar, eu não sabia como contar para o Alexandre. Cara, como é que eu vou contar que eu coloquei esse cara no rolê, ele achando que vai ser pai de 1, leve em 2. Vem na promoção, né? Leve 1, compre 2, né? Compra 1. Aí a gente foi. Aí o pré-natal foi incrível, eu não tive nenhum problema, eu não tive, olha, com 46 anos, eu não tive pressão alta, eu não tive diabetes. Que fantástico. Foi assim, foi um pré-natal bem leve. E aí o momento que eu soube o que é ser mãe, de verdade, pra gente, né, encerrar minha história contando pra vocês, foi no parto. Porque o parto eu pensei que eu não ia conseguir sair, eu tive um parto. É indescritível pelo que a gente ouve, quem está vendo e quem está sentindo, é assim, uma ponte imensa, né? Você acha que sabe o que está acontecendo, mas sua mãe... Não sabe. Aí eu estava lá no parto, sangrando, tive complicação por conta das minhas endometrioses, das minhas cirurgias, barriga mexida, aquela coisa. Estava sangrando muito, muito, muito. Eu vi o primeiro bebê, que era o Pedro, o PH, o Pedro Henrique. Eu vi, olhei para ele e falei, o mundo para, Paulo. É uma coisa assim, eu falei, meu Deus, o meu bebezinho. Tá vendo, Helena? Tá te encantando para ter um filho, não? Eu falei assim, nossa, o meu bebezinho que eu sempre esperei. No início começaram as intercorrências, aí o Alê não conseguiu cortar o cordão do segundo. E aí quando veio o segundo, eu já estava no outro planeta. Eu olhei e falei, é o João, meio assim. E se você chamar o meu pediatra, né, o pediatra dos meninos aqui, eu falei mais de 10 vezes no parto. Tá tudo bem com eles? Tá tudo bem com eles? Eu não perguntava assim, deu certo o útero? Fiquei com o útero? Tive atonia? Né? Nada, você queria saber dos teus filhos. E aí a hora que eles colocaram os 2 meninos assim, né, no meu rosto, e eu falei, Deus do céu, agora eles estão comigo, é real. Eu falei assim, eu tô com medo. Eu tô com medo de falhar. Encontra uma realidade. Você fala assim, eu queria tanto, mas agora, porra, eles aqui de mim. Eu não posso falhar, eu não posso morrer, eu não posso ir embora, eu não posso nada. Agora o meu é comigo. Agora eles têm que ir de mim, ou seja, é um negócio doido. Aí eles colocaram, a enfermeira veio, tudo bem, doutora, a senhora tá melhor? Eu falei assim, eu tô com medo. Eu tô com medo de não saber criá-los. Amor não vai faltar, com certeza. Acho que eu mudei. Eu falei para você, né? Acho que o parto veio para ressignificar a vida. Isso mesmo. Veio para ressignificar a minha vida. Parabéns pelo teu... Ressignificar como eu enxergo mais ainda as pessoas. Os pacientes falaram, nossa, doutora, incrível como a senhora mudou. Quer dizer, revelador, né? Revelador.
Olha, o podcast em primeira mão que recebe um relato tão completo. Obrigada. Gente, olha só, eu vi uma frase outro dia, muito interessante, né? Não sei para quem, algumas pessoas dizem que é para o judaísmo, mas diz que Deus, não podendo estar em todos os locais ao mesmo tempo, criou as mães. Eu acho que é. Eu acho que essa é uma frase muito interessante. Então, o que a gente tem desse podcast? O amor que tem pela profissão, o amor que tem pelas pessoas, e que agora, com seus 2 filhos lindos, com certeza vão ser abençoados. Exato. E se vocês curtirem aí, coloquem no nosso podcast, entrem no Instagram da doutora Carolina Cursi e peçam aí para a gente fazer mais desses podcasts. Manda o assunto, manda muito emocionante, tá? Milena, você tem alguma foto, alguma coisa para falar, perguntar? Eu queria, para finalizar, você puder dar um conselho para as mulheres que querem ser mães, mas que têm esse medo de já testar, não conseguir, tem medo de fazer a fertilização, de tentar. Qual é o conselho para eles? Acho que é a melhor pergunta, né, que a gente poderia para encerrar esse podcast. Quando as pacientes chegam para mim e fazem desse jeitinho essa pergunta, eu falo, eu fui mãe aos 46, então eu fui com medo mesmo. Então, assim, eu não tive, claro, sempre acompanhamento, não façam loucuras, né? Então, essas inseminações caseiras, tomar estimulação ovariana sozinha, não faz isso. Mas maternar é sonhar. Maternar é se doar. Não tem como. Então, só vai até o final do rolê, como eu fui, para conquistar, quem está com isso no coração muito decidido. Se você está decidido, mas talvez não seja a hora, congele óvulos. Eu realmente quero ser mãe, mas agora eu quero estudar, eu quero subir no cargo na diretoria, eu quero ser isso, congele óvulos, né? Guarda esse sonho, porque lá na frente, para você realizar esse sonho, talvez você vai ter que abrir mão da genética, você vai ter que receber óvulos doados. Então, o conselho que eu dou, se for sonho mesmo, a gente paga o preço. É isso. Bem, amigos e amigas, o Centro de Treinamento em Saúde da Anatomic tem esse objetivo, né? Criar esse ecossistema. Então, acompanhem a gente aí na nossa página, vejam os cursos que a gente tem de treinamento para todas as pessoas, e futuramente aí nós vamos oferecer um curso de colágeno com suas aplicações clínicas para os profissionais da estética que estejam interessados, e com certeza nossa proposta é fazer com que a educação chegue até onde ela pode tocar no indivíduo, porque sem educação nós não temos ciência, nós não temos amor. Então, sem dúvida alguma, é o que a gente deseja. E agradecer a doutora Carolina por ter vindo conhecer o nosso espaço. Eu que agradeço. Foi, sem dúvida alguma, um dos conversas mais emocionantes que a gente teve aqui, tá? Obrigada. Muito obrigado. Tá? À disposição. Seja bem-vindo. Tá bom?